pessoal da rede ALC, eles investem tempo em fazer essas macaquices com logo. Tem 500 coisas. Bom, então vamos lá, gente. Então a gente está se encontrando hoje aqui para eu contar um pouco mais para vocês sobre as ferramentas que se usam nos ALCs, nos Centros de Aprendizagem Ágil, né? Vou começar dizendo para vocês o seguinte, que as ferramentas, elas não são a principal força, né, do ALC, elas são um pilar, né? Os outros pilares são a autodireção e a criação intencional de cultura. E as ferramentas, para quem viu a oficina da Árvore Ágil, elas são as folhas, né? Que, deixa eu só deixar meu celular aqui no modo avião, porque senão fica pitando. Elas são as folhas que servem para, quando não estão mais funcionando, para aquela comunidade de aprendizagem, elas caem e fertilizam o solo da árvore ágil, né? Que é a metáfora na qual os ALCs são organizados. Depois, se vocês quiserem, até posso falar um pouquinho disso para vocês. Então, como eu contei para vocês lá, os ALCs, eles são uma rede de centros de aprendizagem. Tá? Não vou perder muito tempo com essa coisa da história, a não ser que vocês queiram fazer perguntas, tá, sobre isso, que usam as ferramentas ágeis para potencializar a aprendizagem autodirigida. Por quê? A aprendizagem autodirigida, ela pode cair num caos. Porque quando eu estou traçando o meu próprio percurso e eu não tenho experiência com isso, como a maioria de nós não tem, é muito fácil cair num caos no sentido de você não traçar um percurso de iteração, que é como eles falam nos processos ágeis, né? De você ir melhorando e medindo o que você está fazendo ali e melhorando, né? Ai, gente, eu não tô conseguindo ver o chat. Deixa eu olhar aqui. É só a Mayra bom e a Mônica dia. entraram dando bom dia. Só. Bom dia, suas maravilhosas. Obrigada, Rô. Obrigada. Rô, você pode guardar o chat para mim, por favor? Se tiver alguma mensagem. Ah, muito obrigada. Te agradeço. Então, eu estava dizendo que as ferramentas ágeis, elas vêm para potencializar a aprendizagem autodirigida, que pode cair numa tendência ao caos, da gente começar muitas coisas, tirar muitas coisas, muitos interesses da gaveta e não ir concluindo isso, e não ir perseguindo esse caminho para realmente ter uma aprendizagem de fato, que é o quê? É você afinar a sua habilidade, a sua capacidade de realizar algo dentro daquele assunto que você está pesquisando, né? Ampliar o seu horizonte de possibilidades. Ok? Isso pode se revelar numa habilidade cognitiva, de falar sobre o assunto, de polinizar conversas com ele, ou uma habilidade física mesmo. Aí depende do seu campo de interesse, tá? Então, seguindo aqui. Como eu falei também para vocês lá, os ALCs nasceram em 2013, da união de da mãe de um menino que não se adequava em escola nenhuma, e estudava numa escola democrática que fechou, e de um agilista maravilhoso, que é o Arthur Brock. Inclusive, ele está envolvido em várias outras frentes que tem como missão aí deixar o mundo menos predatório, né? E hoje a gente conta com mais de 50 projetos de aprendizagem ágil pelo mundo. Aqui no Brasil, vocês estão vendo? Temos nós, o ALC São Paulo, e temos o ALC Nature também, que fica lá no Vale do Gamarra, que tem uma pegada trabalha com muitos adolescentes desescolarizados. Inclusive, os filhos da Suzana, que é a pessoa que puxa isso, são desescolarizados também. Então, é um projeto bem coerente. E aí, o que é essa bodega de aprendizagem ágil, né? Tem 3 pilares e uma noção revisitada de sucesso. Primeiro pilar, autodireção. Então, gente, eu não sei se vocês já viram essa apresentação, eu vou repetir só para quem não viu, aí se vocês quiserem perguntar coisas, me interrompam e mandem ver, tá?
Esse é o nosso maravilhoso Alex, que veio falar para a gente sobre autodireção na aprendizagem. E tem a ver com isso, tem a ver com você escutar a sua curiosidade e fazer da sua curiosidade, do seu interesse, da sua paixão, o motor do seu caminho de aprendizagem, né? E com isso você ganha um uso assertivo do tempo. Então você sabe onde está ali a vida do que você quer aprender. Você não tem que ficar esperando passivamente um bloco de conteúdo vindo de uma outra pessoa e aquele bloco tem só alguns pontos em que você sente interesse, né? O outro pilar é o pilar da cultura intencional. Acho que com as ferramentas a gente pode focar mais na ferramenta que a gente usa para fazer essa cultura intencional, que é o quadro de maestria coletiva. Mas é basicamente trazer consciência para esses padrões, para esses acordos, para essas coisas que estão implícitas na convivência, que geram paralisias, que geram conflitos, que geram impossibilidades de troca. E agir sobre isso, né? Então, cada participante de cada LC é convidado a ser um agente da cultura. E não só alguém que está ali para seguir regras, mas para construir as regras em formato de acordos para que aquilo fique fértil, divertido e seja o princípio do jogo infinito, né? E as ferramentas ágeis. Ferramentas ágeis, e aí a agilidade, que eu sempre falo, ela não tem a ver com rapidez, com pressa. Então, a aprendizagem ágil, você não engaja num projeto de aprendizagem ágil para aprender mais rápido. Espera só um pouco. Oi, filho. Espera aí que eu já te falo com você. Mas, muito provavelmente, você vai acabar tendo mais velocidade no seu processo de aprendizagem, porque você não vai investir tempo em coisas que você não quer, né? E as ferramentas ágeis, elas trazem transparência, elas trazem adaptabilidade, elas trazem praticidade, elas trazem simplicidade, né? A Cida Lacerda, que é uma mulher que ficou à frente da Fundação Roberto Marinho num projeto super inovador lá dentro, ela fala uma coisa, né? Que as estruturas simples, elas têm por trás conceitos muito elaborados. E as ferramentas ágeis, elas obedecem também essa premissa aí, né? Existe muita elaboração para trazer essa simplicidade. Então, seguindo aí. E a noção de sucesso, que eu acho que isso é uma das grandes libertações, até conversando um pouco disso com a Mônica, né? Que é a gente... O que é o sucesso? A gente ganhar um certificado? É a gente passar numa prova? Ou é a gente sentir que o caminho que a gente está traçando representa quem a gente é? E quando a gente olha para trás, até falei isso com o Rô, né? A gente olha um rastro que a gente deixou, que é um rastro que fala, cara, era isso mesmo que eu queria ter feito. Sabe? Então, e como fazer isso? De novo, partindo da autodireção e intenção. Qual que é a sua intenção para esse processo? Como você vai criar em cima dessa intenção? Como a sua ação vai estar afinada com essa intenção? E aí você faz uma reflexão desse percurso, o que foi legal, o que não foi. E aí você vê que não tem erro e acerto, né? Tem o que funcionou para minha intenção se cumprir e o que não funcionou. E o que não funcionou vai ser justamente a pérola que você vai colher para fazer a iteração da próxima vez. A iteração é isso, é uma melhoria, né? É um novo, vamos dizer assim, uma nova volta nessa espiral que incorpora uma melhoria que você só percebeu que era necessária porque você testou. Então, é um caminho que você vai testando e afinando. E aí você compartilha isso com a comunidade. Tanto o que você aprendeu em termos de conteúdo e habilidades, como o que você aprendeu de tipo assim, gente, olha, eu percebi que eu aprendo melhor quando eu escuto, por exemplo, quando eu aprendo, quando eu escrevo. Então, você compartilha também o como você aprendeu.
e o que você está sentindo também, que é muito importante, né? Como a gente fazia no final das nossas reuniões, a gente sempre era convidado a trazer uma reflexão e compartilhar com o grupo. Então, muitas vezes, ouvindo vocês falarem, eu falo, nossa, não tinha pensado nisso, legal, é mesmo. E aí, isso também começa a compor a minha caixinha de ferramentas interna aqui. Então, eu vou dar uma paradinha. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? Tranquilo? É que eu não estou vendo vocês aqui, tá, Tranquilo, gente? Então, Ju. Eu legal. coloquei agora só um trechinho de uma música que eu lembrei sobre deixar um traço, um rastro, na verdade. Ah, e qual foi, Rô, que eu não consegui ver? Você pode me contar? É uma música da banda Belle and Sebastian. In everything you leave a clue, a little trace, a sign of you. Exatamente. E aí, e pensa só, se a gente conseguir deixar esse rastro, que a gente deixa querendo ou não, conscientemente. Então, eu vou deixar um rastro de obediência e carimbo, ou eu vou deixar um rastro de Rodrigo, de Juliana, de Elisa e de todo mundo que está aqui que eu não estou vendo. Porque no fim das contas, gente, é isso, né? Eu acho que para mim a aprendizagem ágil ela tem a ver com isso. Quantas Elisas Fortunas, que são filhas, sei lá o nome da sua mãe, que ganhou a pantufa do irmão, existem no mundo? Também conversei um pouquinho disso com a Mônica, né? Só existe um da gente no mundo. Então, ninguém vai poder fazer essa curadoria de conteúdo e essa mistura, essa alquimia do jeito que a gente faz. E se a gente fizer do jeito que todo mundo faz, né, que valor isso traz para a humanidade? A gente joga fora isso que a gente tem de único e particular e poderoso e potente para repetir? Será que é isso que a gente quer fazer? Não sei. Se for, ok também, né? Mas acho que nós que estamos aqui, me parece que temos algo mais, né? Enfim, algo mais para deixar aí para a humanidade. Ô, Ju, posso só fazer um comentário? Por favor, faça quantos quiser. E acho que o mais legal desse processo também é ter esse espaço para o que na educação tradicional se chama de erro, né? É a experimentação, que é o mais legal, assim, você usar isso como experiência. O que é tratado como erro vai bloqueando muito a gente, né? E acho que isso é uma grande diferença. Exatamente, exatamente. Quando você está ali no seu processo de experimentar, o que a gente considera, né, a educação, erro é uma pérola, cara. É aquilo que vai te dar a referência para você ajustar a sua rota. Eu lembro que na faculdade, eu fiz faculdade de arquitetura, e o professor falava assim, a gente desenhava, fazia um primeiro esboço, a gente pegava a borracha, meu, e acabava, falava, nossa, não é isso. Ele falava assim, gente, se vocês apagarem essa linha que vocês fizeram, que não era o que vocês queriam, como vocês vão ter a referência para ajustar a linha que vocês querem? Daí eu falei, caramba, é verdade, né? Aí eu comecei a ter uma relação com a borracha um pouco diferente. Ok? Podemos seguir? Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é muito curioso, porque as pessoas valorizam muito processos científicos. Quando você fala em química, biologia, aí você experimenta avanços na medicina, papapá, tudo aquilo que é considerado ciência, entre aspas, o acerto e erro é valorizado. Você está desenvolvendo alguma coisa, mas quando você fala do resto, o erro é só erro. Eu acho tão curioso, porque em algumas áreas o erro é tolerado e esperado, em outras não. Deve ser por isso, né, Amanda, que a ciência tem avanços, né? E a educação ainda está lá sei lá em que século, né? Porque, enfim, e é muito louco, porque é o campo da sociedade que deveria convidar o avanço, né? E está muito atrelado a um processo que já está terminado, né? Você já sabe onde você vai querer chegar. Então, avançar é perigoso. É muito, isso me entristece muito, sabe? Mas também isso me dá força para continuar.
Não sei se vocês sabem, eu trabalho numa escola, né? Uma escola bem, enfim, ela tem uma pegada inovadora, mas eu a considero ainda bem tradicional. E eu me sinto muito incomodada em muitas situações lá dentro, mas eu fico porque eu acho que a gente precisa hackear o sistema, né? Então, é como assim, a pessoa não julgando e julgando ao mesmo tempo, é um julgamento meu, que, enfim, só compartilhando com vocês, a pessoa que se desenvolve, aprende um monte e sabe um monte, e aí ela vai para fora do Brasil. Não, aqui no Brasil não tem jeito, aqui no Brasil... E eu falo assim, gente, mas assim nunca vai ter, né? Nunca vai ter jeito. Se todo mundo que tiver uma visão mais ampla não tiver aqui para, enfim, aí tô me perdendo no nosso papo. Então, voltando, um dia em um ALC. Um dia em um ALC é basicamente o dia que a gente viveu o nosso ALC virtual, né? Então, vocês já sabem disso, não vou... E aí, um ponto que queríamos pôr luz aqui. Algumas ferramentas. Por que eu coloquei algumas ferramentas? Porque cada centro de aprendizagem ágil pode ou não usar essas ferramentas ou outras. E do que vai depender isso? Se essas ferramentas, que são as ferramentas, sei lá, iniciais, vamos dizer, funcionam ou não para aquele centro. Então, por exemplo, a Becca Coritz é uma facilitadora de um ALC no México que trabalha com crianças de 3 a 5 anos, se não me engano. E ela usa a agilidade, mas não as ferramentas ágeis. Porque as crianças não sabem ler, as crianças, enfim, aquilo para elas não faz sentido, né? Essas estruturas. Então, por exemplo, Kanban coletivo é aquilo que vocês já conhecem. O que o Kanban coletivo faz dentro da minha visão? E aí vocês podem trazer a de vocês, né? Ele é uma estrutura que organiza o fluxo do conhecimento. Ele é uma estrutura que dá para a gente a noção. Não, assim, a gente tem, por exemplo, o que ele revela para mim? Temos espaços iguais para todos que estão aqui. Dentro de um horário e dentro de um lugar que a pessoa vai escolher. Então, existe uma equidade e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de escolha. Existe também uma coisa transparente. Eu posso saber, para eu escolher, eu tenho que ver as opções que eu tenho. Isso traz uma transparência, isso revela um percurso, né? Tanto quando eu olho ali, aqui o Kanban coletivo está só o quadro de horários, né? Mas o Kanban coletivo, ele também é composto das ofertas e pedidos. Então, eu vejo ali a abundância. Vocês viram o nosso Kanban, né? Em 15 minutos ali, quanta abundância, quanto recurso, quanta oferta tem na nossa comunidade para este momento. Então, revelar isso também é uma forma também é um atalho para olhar para as pessoas com outro olhar. Falar, caramba, eu tô aqui eu tenho muita potência aqui nesse lugar que eu tô. Né? Não sei se vocês sentiram isso, mas é uma coisa que fica muito viva para mim. E aí, então, vamos para o Kanban, revelamos isso, organizamos isso tudo, escolhemos e aí colocamos no feito. E podemos também ver o que está em processo dentro daquela semana. Então, a gente olha, em uma semana, olha quantas coisas a gente fez. Imagina em 2 semanas, em 3 semanas, né? E aí, outra ferramenta, o Kanban individual. Essa é uma ferramenta que a gente usa mais nos ALCs presenciais, porque às vezes, como a gente vai para vários lugares, né? Então, por exemplo, lá na Forquilha, que foi o último que a gente fez, a gente tinha uma oficina que ia ser no refeitório, a outra que ia ser na sala de yoga, a outra que ia ser... Então, eu nem sempre posso voltar para o Kanban coletivo para ver qual a próxima oficina, que eu perco tempo. Então, se eu tenho o meu Kanban individual, e aí com os horários que eu estou fazendo, aqui eu estou na yoga, e depois daqui tem uma oficina do Caio, de paisagem sonora, lá no lago. Então, eu já tenho a minha própria organização. Então, eu faço uma curadoria do todo dentro da minha autodireção, saca? Então, é uma outra ferramenta também que está revelando ali, olha, desse todo eu fiz essa escolha.
Então, isso também tem um impacto no nosso aparelho psíquico, no nosso comportamento, que diz, você está fazendo o que você está escolhendo, e você pode escolher o que fazer. Tá? Então, aí o pessoal olhando as oficinas do dia, essa foi lá na Forquilha. Bom, o quadro de maestria comunitária. Essa é uma ferramenta, gente, que está sendo reavaliada no ALC São Paulo por algumas questões. Eu, particularmente, acho ela incrivelmente maravilhosa. Mas é pelo meu perfil, é pelo jeito como eu funciono. A Isa, por exemplo, ela já tem observações a respeito dessa ferramenta que são muito pertinentes. Então, a gente está fazendo uma integração entre a minha visão e a visão dela, e essa ferramenta está mudando, tá? Mas, originalmente, ela é como? Uma observação, então, que nem a observação da CNV, sabe? Um fato observável. Então, eu coloco nessa planilha, nessa tabela, nessa ferramenta, uma observação que me trouxe, que tem a ver com o coletivo e que me trouxe um incômodo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo real do que aconteceu, tá? Lá na Forquilha, a gente disponibilizava uns jogos e as pessoas estavam colocando café e estavam colocando água do lado dos jogos e poderia cair e estragar os jogos. Então, a pessoa foi lá e colocou, existe líquidos do lado dos jogos, essa é a observação. Aí, na reunião de mudança, que é uma reunião que a gente não fez por conta do tempo, essa reunião só faz sentido ao longo de um tempo, né? Porque a gente está construindo uma cultura coletiva. Na reunião de mudança, o facilitador iria chegar lá, ler todas as observações, medir com a comunidade qual daquelas observações era mais relevante para a comunidade. Aí, por exemplo, vamos supor que essa foi uma... É que aí que pegou, né? O quadro de maestria coletiva pegou para a Isa justo nesse sentido, porque isso era uma observação relevante para ela, mas para as outras pessoas não era. E aí não significava que isso não tinha que ser cuidado, entendeu? Mas tá, vamos dizer que tenha sido relevante para o grupo. Então, a gente pega essa, e aí, então beleza, isso é relevante. Vamos fazer uma proposta disso. Aí o grupo faz uma proposta. Aí a gente sobe essa observação com uma proposta colada em cima. Então, a pessoa vê ali, a proposta seria, sempre que tomarmos a água, o café, vamos deixar os recipientes na cozinha. Vamos supor que essa proposta que o grupo inteiro achou que era legal testar. Isso que é importante, testar. Então, aqui, gente, a gente não está trabalhando com consentimento. Consentimento é todo mundo acha que aquela é a melhor solução. Não, a gente está trabalhando com consenso. Das propostas que tem, eu não concordo tanto com essa, mas eu topo testar essa. Semana que vem a gente vai reavaliar isso aqui. Aí na semana que vem, gente, está funcionando isso aqui? Tá todo mundo, quando toma água, café, deixa o copo na cozinha? Aí todo mundo, tá, legal. Então isso está em prática. Eu subo para a linha do prático. Na outra semana, eu olho para isso e digo, gente, como é que tá isso? Vocês estão praticando? Tá legal? Tá? Ah, tá. Então tá integrado isso na nossa cultura? Realmente, a gente já integrou o fato de tomar café e deixar na cozinha na nossa cultura. Aí eu subo para o integrado. E aí o que acontece? Uma pessoa que chega num centro de aprendizagem ágil, ela não recebe como diz o Marcos, um cabedal de regras. Ela vai no quadro, ela é convidada a ir ao quadro de maestria comunitária e vê quais são os acordos que estão vivos naquela comunidade naquele momento. E nada impede dessa pessoa que chegou trazer uma observação que vai mexer nesse integrado. Entende? Então, para mim, essa é a beleza desse quadro, porque o que está no integrado não é uma regra, não é uma lei, é um acordo que até aquele momento está funcionando. Aí a pessoa que chega e fala assim, olha, eu tenho um problema, eu tenho perda de memória recente, eu não consigo lembrar de toda vez levar o meu copo para lá.
Então, isso me gera um incômodo que tem a ver com o coletivo. E a gente pode revisitar esse ponto para que aquilo contemple todos. Tá? Isso, gente, essa ferramenta ela é uma ferramenta aparentemente muito simples, mas que ela traz à tona algumas coisas como tomada de decisão. Como que a gente toma decisão numa comunidade? É por democracia? É por eu falo, todo mundo obedece? É anarquia, ninguém fala nada? É por consentimento? É por consenso? Né? Então, isso tudo, quando eu falo assim, ó, isso traz consciência para os padrões que estão operando na comunidade, é disso que eu estou falando. Como que eu tomo decisão? Como que eu priorizo o que vai ser cuidado nesse momento? Eu faço uma votação? Eu cuido de todos? Eu cuido na ordem que chegaram? Sabe essas coisas? Porque isso pode ser muito tranquilo para mim, mas pode ser muito desconfortável para o Caio, por exemplo. Vocês têm alguma coisa a dizer? Ju, Oi? só a Dani deixou um comentário aqui no chat. Eu vivi isso, cheguei depois, estava lá tudinho no quadro. Foi tão bom, simples e tudo claro. Mas agora tem um comentário meu aqui, na verdade, é uma sugestão, na verdade. Assim que vocês fecharem essa nova rodada de discussões sobre o formato do quadro, de talvez até gravar um vídeo, porque, como você disse, o quadro ele parece simples, mas ele tem tanta coisa por trás, e quando eu ouço a sua explicação, eu sinto que eu não estou conseguindo absorver tudo que está em jogo, sabe? Sim, e é bem isso, Rô, porque outra coisa que esse quadro revela, que a gente aprende pelo contexto, não pelo conteúdo. Então, essa fala que eu estou fazendo aqui para vocês, ela é conteúdo, porque vocês não estão vivendo isso. E esse quadro, ele tem a ver com uma experiência. Por exemplo, uma coisa é eu falar de um incômodo de alguém que foi processado. Outra coisa é eu processar o seu incômodo, Rô. Porque isso está mexendo com você de verdade. E a forma como a comunidade vai cuidar disso vai influenciar na sua noção de pertencimento, na sua abertura para estar com a gente, sabe? Por isso, por essa questão exata que a gente está mexendo nesse quadro e trazendo outras coisas. Então, em que momento ele está agora? A observação, ela deixou de ser uma observação, ela é agora uma atenção. Uma atenção é o quê? É algo que eu vejo aqui, que está diferente do que eu acho que essa comunidade tem potencial para ser. Deu para entender? Para mim, tranquilo, Ju. Então, por aí tem um comentário aqui. E aí a atenção é individual. Agora, se eu tenho essa atenção individual em relação a esse coletivo, vocês concordam que a gente, voltando para aquela coisa do erro e acerto, essa atenção aqui, ela pode conter uma pérola para a minha comunidade? Se eu estou enxergando um avanço que talvez ninguém mais esteja enxergando, né? Então, eu posso ter a oportunidade de trazer isso numa reunião de mudança, e aí o facilitador, o Du, que faz parte da Target Tio, que é uma organização que está bem parceira com a gente aí, ele cuidou do quadro de maestria coletivo de um jeito que ensinou para a gente algumas coisas. Primeira coisa, a atenção é individual e cuidar desta atenção é algo que vai cuidar desta pessoa dentro dessa comunidade. E aí, o foco está na pessoa. O que isso traz pra gente? Como a gente vai priorizar qual é a pessoa da qual a gente vai cuidar neste momento? Quando a Edu fez isso, a gente tinha só uma pessoa com tensão, que foi a Bianca, no LC2. Tá? A minha proposta, gente, é assim. Ao longo do tempo, vocês sabem que a gente tem a ideia de fazer um LC permanente, né? Então, ao longo do tempo, quem for participar, vai precisar viver isso aqui. Que é meio que, antes de vocês participarem do LC, não dá para eu contar para vocês o que é um LC, né? A gente tem que viver para entender.
E a beleza da agilidade é isso, ela traz uma estrutura em que você precisa viver para ter essa experiência. Então fica um pouco abstrato, eu concordo, mas acho que o que vale dessa conversa sobre essa ferramenta é saber que o ALC, ele cuida da construção intencional de cultura. Para quem está no ALC, interessa que a cultura que está vigente ali, ela seja transparente, seja testável, seja incrementável, possa integrar visões de diversos pontos de vista, né? E aí tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, que é, a gente fala muito de diversidade, né? Ai, vamos promover a diversidade. Da minha perspectiva, a diversidade, ela não se promove, ou ela existe ou ela não existe. Então, assim, se eu estou dizendo assim, é que nem inclusão, eu vou promover a inclusão, então eu já estou dizendo que tem exclusão. É complicado, é uma linha tênue, mas quando eu tenho uma ferramenta que tem implícito ali, que vai cuidar da diversidade, eu não preciso dizer que eu vou cuidar da diversidade, eu cuido da diversidade. E da diversidade em todas as suas formas, de opiniões, enfim, de jeitos de ser no mundo, de capacidades cognitivas, de capacidades motoras, porque esse quadro pode cuidar de tudo isso. Faz sentido? Mais ou menos, né? Faz. Podemos seguir? Eu ia falar que o único jeito de promover diversidade é fazendo ela acontecer, né? Exatamente. Exatamente. É considerando ela como um elemento óbvio, né? É óbvio que a gente precisa cuidar da diversidade. Ô, Ju, certo? Oi. Queria só fazer mais um comentário. Eu estava aqui pensando nessa coisa da atenção, né, que você falou. Uhum. Acho que a grande diferença de dar espaço para essa atenção é que quando você não dá o espaço, quando você dá o espaço, ela gera uma resolução, ou dá um passo à frente, uma coisa nova, né, uma evolução para todo mundo. E quando não dá, ela pode gerar conflito, né, no final. Com certeza. Então, olha que interessante. Algumas organizações partem do princípio que o conflito é negativo. Então, vamos bloquear vamos evitar o conflito. E ao evitar o conflito, você promove o conflito, porque fica uma panela de pressão. Então, você tem uma abertura para tratar. E aí o que vai caindo por terra também, Mônica, eu acho? Juízo de valor. O que é bom, o que é ruim, o que é bom. Tudo é fértil, tudo tem possibilidade. Qual possibilidade a gente vai usar? Qual que é a nossa intenção? Então, acho que é bem desse lugar que você falou. Acho que você fez uma síntese muito boa, que eu vou até incorporar aqui na minha fala da próxima vez. Ok? Sigamos? Vamos lá. Essa ferramenta, a gente usou ela há pouco, eu só mostrei para vocês também, porque no online ela não faz muito sentido. Mas ela tem uma função, que é o Criando o Jogo, né? Ela tem uma função de emancipar as pessoas para facilitarem oficinas. Porque tem bastante gente, né? Acho que me incluo nisso, que está acostumado com oficinas, alguém que tem muita experiência em dar oficinas, alguém que tem um PowerPoint pronto, alguém que já falou disso 1000 vezes. Essa é a pessoa que dá a oficina, que tem o comando ali do público, que sabe fazer a piada na hora certa, que tá tudo medidinho, tudo. Mas às vezes, no ALC, eu acabei de ter uma ideia de uma coisa que eu quero compartilhar com essa comunidade, que eu aprendi ontem. Eu não vou fazer isso? Então, o Criando o Jogo, ele tem esta função de emancipar todas as pessoas para que possam facilitar oficinas, as oficinas que elas quiserem. Partindo do princípio de que, quando eu falo de algo que eu quero e está vivo dentro de mim, está pulsante, para pessoas que querem ouvir aquilo que eu estou dizendo,
que escolhem estar ali, que dizem sim para estar ali, aquele sim verdadeiro, acontece uma mágica, acontece uma conexão humana nesse conjunto de pessoas, né? Agora, se eu vou deixar de fazer isso porque o formato da minha oficina não está, teoricamente, né? Aquela coisa do parâmetro, né? O que eu perco, né? Quanta beleza se perde. Então, o Criando o Jogo, ele tem essa função. Olha, eu vou colocar luz aqui em alguns pontos principais que vão te ajudar a facilitar. Então, assim, o que pode gerar um desengajamento numa oficina? O que pode fazer essa oficina dar certo ou errado, basicamente? Então, eu vou cuidar. Olha, eu vou contar para as pessoas quando ela começa e quando ela termina. Porque aí as pessoas já sabem, ó, vai ter tanto tempo, vai ter 20 minutos, vai ter 1 hora, tarará. Qual que é a intenção dessa oficina? Qual que é o formato de oficina que vai facilitar que eu cumpra a minha intenção? Né? Quem são os papéis? E é muito bom você ter um guardião do tempo, por exemplo, numa oficina. Porque às vezes a pessoa está falando e não tem muita experiência, alguém fala assim, ó, você tem mais 10 minutos, você tem mais 5 minutos. Um guardião do foco também. Porque às vezes a gente está e começa uma conversa paralela, aí você pode convidar ou alguém fala, olha, eu quero guardar o foco. E aí tem até um sinal visual para foco, que é isso. Então, combina-se, convenciona-se nos centros de aprendizagem ágil até esse momento, que esse sinal é de foco. Então, o guardião do foco percebe que o negócio mudou lá, ele vai lá e chama o foco. Então, é uma preocupação a menos para o facilitador. Como vai ser a fala? Todos esses combinados, eles estruturam a sua oficina para que você possa simplesmente compartilhar a sua experiência de uma maneira menos preocupada. Faz sentido? Tá. Legal. Tranquilo, Ju. Então, sigamos. E aí, Ju, segura um pouquinho, porque a Dani está sem poder usar o áudio e mandou uma pergunta aqui. Legal. Ju, faz sentido passar o Criando o Jogo na reunião do primeiro dia para adaptações para o formato online, se for o caso? E no último dia, pensando em continuidade para a comunidade. Quem interessar, aí saiu um zerinho aqui que eu fiquei meio confuso, Dani. Você entendeu mais ou menos? O zero foi a mais, tá bom. Veja se é isso que eu entendi, Dani. Para a gente colocar mostrar ele já no primeiro dia, para vocês sugerirem adaptações para o uso durante as oficinas, é isso? Tô esperando ela responder. É que aqui. eu não tô te vendo aqui, Amore, só porque... Eu tô esperando para ver se ela... Por enquanto ela não leu, mas enquanto ela não leu... quer dizer, ela não respondeu aqui no chat, mas ela escreveu assim, cada um vê se poderá ser usado ou não o Criando o Jogo. Tá. Faz todo sentido, Dani, mas só quero lembrar você uma coisa. O seu primeiro dia não é o seu primeiro dia mais, né? Lembra de você lá chegando, olhando isso aí e pensando, como eu pensei. Ai, que bosta, essa ferramenta não serve para nada. Foi o que eu pensei. Então, muita gente... Porque quando olha um negócio assim, não sei como é que vocês viram isso, mas não me parece ser muito valioso. Como que eu descobri o valor disso? Vendo as pessoas usando. Vendo as pessoas aprendendo a usar. Então, por exemplo, no primeiro dia, o Alex modelou, quando eu fiz, né, quando eu experimentei isso pela primeira vez, ele modelou. E aí, no segundo dia, eu vi o Ale, que era um cara que estava lá com a gente, usando, as pessoas chegando na oficina dele, vendo o quadro e já se organizando conforme estava no quadro. Aí eu falei, cara, isso é uma potência, isso é um atalho, isso usa o tempo assertivamente. Mas, sim. Então, inclusive, esse quadro, Dani, ele tá lá na nossa pastinha e vocês podem baixar ele e adaptar ele como vocês quiserem. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês agora. Estão vendo a minha tela agora que eu mudei? Sim. Eu ia passar, mas eu fiquei...
olha só, a quantidade de quadros de criando o jogo, né? Criando o jogo em português, mas modificando o jogo, trocando o jogo. Tem lá nos ALCs, né? Então, eles podem modelar a trajetória que eles querem para aquele encontro. Olha só, um que só cuida de como o tempo vai ser gerenciado. E aí pode ser tanto para uma oficina, quanto para uma semana, quanto para aquele ALC como um todo. Tá em inglês, gente, enfim, é o que temos disponível na internet. Daqui a pouco a gente vai criar os nossos próprios, aí a gente bota em português. Né? Então, para barulho, olha aqui, ó. Qual é o jogo atual? Como vai ser a fala? Qual que vai ser a dinâmica? Qual que é a intenção? E aí eles vão pôr numa bolinha, tá vendo? Onde eles querem. Esse aqui, por exemplo, tem a fala. A fala vai ser blá, 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 blá. Caótica. A fala vai ser, eu vou pular e vou falar quando eu quiser. A fala vai ser pipoca. A fala vai ser em círculo. Eu vou respirar primeiro. Listening stick, é muito interessante essa perspectiva. A gente tem aqui o bastão da fala, né? E aí eles trazem uma perspectiva do bastão da escuta. Quem tem o bastão tem o direito de ser escutado por toda a comunidade. Levantar a mão, enfim. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma coisa do uso da memória, como que a gente vai... Olha esse que interessante. Como a gente vai documentar como que essa oficina vai ficar na memória dessa comunidade? Só nos cérebros das pessoas? As pessoas vão anotar? As pessoas vão colocar no whiteboard? Vão gravar? Então, interessante, né? Você vê que provavelmente isso nasceu da necessidade daquela comunidade de documentar o que estava acontecendo. Ô, Ju. Oi. Só me confirma aqui se o que eu estou pensando está certo. Quando a gente fala de pipoca, é sem ordem definida, né? Cada um fala na hora que quer e... Isso, cada um fala pipoca, né? E aí, o interessante para marcar o início da sua fala, você fala pi, aí a pessoa sabe que você vai falar. Aí você fala o que tem que falar, aí você fala poca, quer dizer que você já terminou. Então, sabe, é uma brincadeira, mas que ela marca o início e um final e deixa isso transparente para todo mundo. Legal, estou confirmando. Estava confirmando para a Mônica o que ela perguntou. Isso parece bobo, amor, mas isso faz, ao longo do tempo, o grupo ganhar uma sintonia, ganhar um respeito pela fala do outro, sabe? Então, é interessante. Cuida de alguns aspectos que não estão tão falados, né? Eu vi que você falou aí de ruído num certo ponto. Eu lembrei da oficina de paisagem sonora do Caio. Uhum. Maravilhoso, né? Enfim, gente, até vou colar isso aqui para vocês, se vocês quiserem ver depois. E depois eu vou deixar lá também no... Deixa eu achar o chat aqui. Aí sou meio patachoca desse Zoom. Ó, eu vou colar aqui para vocês e vou colar também lá na nossa planilha essa referência depois também, tá? Beleza? Sigamos? Então, vamos lá. E sinais visuais. Os sinais visuais, alguns deles vêm da linguagem de sinais mesmo, né? Como esse, eu te escuto com o meu coração, que é uma orelhinha no coração. Então, uma coisa eu estar ali numa comunidade de aprendizagem e eu ficar usando o meu tempo para falar, gente, vamos lá? Muito como a gente aprende a falar, vamos lá, gente, silêncio, todo mundo senta, isso é uma coisa. Outra coisa eu convencionar um sinal visual com a minha comunidade, que eu levanto a mão e quando as outras pessoas me veem com a mão levantada, elas levantam a mão também e fazem silêncio. Então, ali, sei lá, 30 segundos, eu consigo estabelecer um combinado de silêncio com uma comunidade de 30, 40 pessoas. Tá? Isso é uma das coisas.
Outro sinal, só seguindo a ordem aqui, né? Eles não estão em ordem, nenhuma ordem de importância nem nada, só porque estão nessa ordem aí. C. C é um sinal de clareza. É um sinal um sinal que vocês viram algumas pessoas usando. Eu acho que alguém usou na oficina do Arnold e do Alex, fez um C. O que quer dizer esse C? Eu preciso de clareza nesse ponto que você está falando. Porque você imagina só, geralmente a gente está acostumado a estar numa palestra, a pessoa fala, e aí, como eu estou fazendo agora, e aí no final a pessoa abre para perguntas. Quando eu tenho essa possibilidade de, durante a fala da pessoa, pedir uma clareza, eu estou garantindo que, daquele ponto em diante, eu vou continuar entendendo. Porque às vezes eu perco alguma coisa que me desconecta até o final da fala da pessoa, e na hora que eu fui fazer pergunta no final, eu já nem me interessa mais. E aí eu perdi uma oportunidade de aprender. Então, quando alguém está facilitando alguma coisa no ALC e alguém faz assim, a pessoa para e fala clareza. E dá a palavra para quem... Dá a palavra? Não, enfim. Isso é horrível, parece que a palavra é minha, né? Mas abre o espaço para aquela pessoa trazer no que ela precisa de clareza. Ju. Oi. Rapidinho, antes de passar para o próximo, a Amanda está perguntando se vai disponibilizar o material, colocar o link lá no Kanban. Sim, vou tudo, tá? Deixo tudo lá para vocês. Vocês podem baixar enfim, podem fazer o uso que vocês quiserem dessa apresentação aí. Bom, obrigado. Sinal de mudança. Esse sinal é muito interessante. É mudança, só que eu entendo ele de um jeito, a Isa entende de outro. Por quê? Porque a gente ainda não usou ele o suficiente no LC São Paulo, como nós somos só em 4 pessoas por enquanto, para convencionar o uso dele. Então, como que eu entendo isso? A gente está aqui, vamos dizer, voltando para o ciclo ágil. Nossa intenção é falar sobre as ferramentas, os rituais, as práticas da aprendizagem ágil. E aí a gente começa a falar de cachorrinhos, fofinhos, gatinhos, lindinhos, maravilhosos. Aí alguém, não necessariamente eu, pode perceber, gente, mudança no que está acontecendo. Aí todo mundo para, change up, né? Mudança. O que foi? Sei lá, Elisa está percebendo uma mudança. Aí a Elisa pode trazer assim, olha, eu estou percebendo que a gente está aqui com uma intenção de falar de cachorrinhos, de falar de aprendizagem ágil, mas a gente está falando em cachorrinhos. Só quero saber se a gente vai perceber essa mudança aqui, se a gente vai continuar falando de cachorrinhos ou voltar a falar de aprendizagem ágil. Então, ela percebeu uma mudança e ela está revelando isso, porque aí ela pode escolher. Se a gente fala, não, a gente quer falar de cachorrinho agora, porque está muito mais isso na gente. Legal, ela pode escolher não estar aqui falando de cachorrinho. E ela vai usar o tempo dela para outra coisa. E tá tudo bem. Né? Outra coisa, eu tô numa oficina e eu tô muito desconfortável naquela oficina. Eu posso, mudança. Gente, vamos mudar o corpo, que está combinado ali no Criando Jogo? Vamos mudar a fala? Essa fala não tá me contemplando. Então, tudo aquilo que alguém percebe que naquela situação que precisa de ser mudado, ou que está mudando a intenção, ela pode puxar esse sinal. Tá? Fala. Então, poderia ser utilizada também para pedir foco, como se fosse um foco. Então, poderia também, essa é uma linha tênue, né? Mas o foco é mais assim, quando a gente está dispersando mesmo. O foco é assim, eu tô assim, nada mudou, mas eu tô assim. Aí eu vejo que tem alguém assim, ou duas pessoas estão conversando sobre outra coisa. Aí eu chamo o foco. Tá? Eles são muito parecidos, Dani. E o que vai diferenciá-los? O que vai dar o caráter específico deles? O uso. Então, cada comunidade vai usar e vai convencionar em cima desta imagem. Para quê? Para que ela seja um símbolo para aquela comunidade. E um símbolo, ele só é um símbolo se ele tem um significado convencionado para todos por trás, sabe? Então, é só mesmo uso. Então, eu não vou dizer para você, olha, clareza é A, B, C, D,
Porque aí eu tô te impondo também uma ideia que para você às vezes não faz sentido. Às vezes você pode usar o ser para outra coisa, ou você pode usar a clareza para, sabe? Mas assim, são pontos que é legal você ter sinais para agilizar o processo, sinais visuais, sacou? Uma coisa também que a gente usa bastante, e talvez a gente tenha usado um pouco, é confia no processo. Porque você partir de um paradigma da heteronomia, um paradigma do curso, um paradigma do eu falo e você obedece, para um paradigma da autodireção, pode ser muito desconfortável para muitas pessoas. Então, tem gente que dá uma surtada, tem gente que fala assim, não, mas espera aí. Vou dar um exemplo prático, né? Isso que a Isa falou, né? Nós facilitadores não vamos facilitar, mas não vamos dificultar. No presencial, a gente nem fala isso. A gente fica quieto só e não facilita nada. Porque aí tem a dimensão do... Aí todo mundo começa. Mas vocês não vão começar? Vocês não vão começar? Começa a pipocar até que alguém vai lá e fala, cara, claro, né? Autodireção, a gente pode... A gente tem como fazer o que eles estavam fazendo até aqui. E aí, às vezes, a gente precisa... Isso faz parte do processo, confia no processo. Fazer um sinal aí para dizer que a gente está consciente do que está acontecendo. Mas a gente está num processo que está meio bambo, mas confia que vai rolar. O Desligamente, que nasceu no LC Nature, lá no Gamarra, que tinha muita gente precisando de parâmetro de autoridade, de alguém que mandasse fazer, perguntando coisas, mas como assim isso não funciona? Aí a gente fala, desligamente, confia no processo. Eles são meio parecidos, tá? E o gosto e o não gosto, que serve para uma votação, serve para medir a temperatura do grupo, serve para dizer assim, cara, eu concordo com o que você está falando, legal, essa ideia que você está falando super me contempla. E o foco. E aí, de novo, gente, vocês precisam usar isso se vocês estiverem no LC, se vocês criarem o LC de vocês. Precisam usar isso? Não, não precisa. Podem. Precisam usar esses? Não. Podem fazer os de vocês? Sim. Claro, esse é o convite. Tá? Podemos seguir? E a documentação, né? Quando a gente fala de documentação, o que a gente está falando? De compartilhar o valor, porque assim, a documentação ela tem uma função de registro. Então, e o registro é muito importante para você medir o avanço do que você está fazendo, né? Então, esse registro ele pode ser em forma de cartazes de uma oficina que ficam expostos para a comunidade como um todo. Então, por exemplo, vocês estão vendo essas 4 oficinas, como otimizar a aprendizagem autodirigida, 4 acordos, linguagem. Elas foram oficinas maravilhosas, incríveis, maravilhosas. E aí tiveram esse registro. E quando a pessoa olha esse registro, ela consegue entender o que aconteceu na oficina e recuperar. Se ela estava na oficina, ela consegue recuperar o que ela aprendeu ali. Então, esse é um registro coletivo, né? Um outro registro pode ser aí, aqui foi lá no Humana Terra, né? O Ale que tá aqui, vocês estão vendo o meu mouse mexendo, não? Sim? O Ale tá aqui, ele tá... Estamos vendo sim, Ju. Legal, obrigada. Ele tá usando o Criando o Jogo, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que eu via o pessoal usando o Criando o Jogo? Foi nessa oficina. Ele aprendeu a usar, usou e as pessoas já se organizaram de acordo com o que estava aqui, né? Isso é um registro como? É um registro de uma experiência que ele teve, pessoas gravaram, pessoas anotaram, pessoas tiraram foto. Tudo isso é documentação do que aconteceu. Aí, no seu percurso individual, como aprendiz autodirigido, autodirigida, você pode fazer um blog, você pode fazer um canal no YouTube, fazer um portfólio, fazer um podcast, gravar um áudio e o quadro, fazer o seu próprio quadro de referências, lembrar de colocar as referências do que você está falando para a comunidade poder acessar, né? Vocês veem que esse é um pedido, né? Essa apresentação vai estar disponibilizada, esses links, tudo vai. Porque compartilhar o valor é, um dos passos do ciclo de sucesso ágil. E é isso, amores, por enquanto. E agora eu vou parar de compartilhar esta tela. Eu prefiro 1000 vezes ver a carinha de vocês do que isso aqui. Peraí. Ai, que alívio, pronto.
Então, impressões, perguntas, aflições, borrachas que vocês passaram e não queriam ter passado? Ô, Ju, foi bom ter feito essa sessão pós-ALC, viu? Porque é muita coisa durante o, né, esses dias aí que tem o ALC, a gente não consegue, sabe, processar. E depois que você passa, que você já vivenciou, e aí você volta para olhar a ferramenta, você consegue entender também o que está por trás, né? O que ela tem, qual que é o valor que ela tem, né? Então, super Sim. positivo, viu? É muito... É isso mesmo, Rô. A gente dá uma... Eu acho que o ALC Online ele tem uma potência infinita, assim, é maravilhoso demais. Porém, como ele não é perene ainda, né? Ele não tem uma perenidade no tempo, ele não tem uma constância, essas ferramentas elas ficam um pouco esquisitas ainda, porque a gente não se acostuma com elas, né? Não se habitua a usá-las e não começa a operar no convite que elas trazem para a gente, né? Então, aí eu queria trazer só uma perspectiva aqui para vocês, assim. E quando a gente fala em ferramenta, a gente está falando de algo que a gente usa para facilitar alguma coisa, né? Por exemplo, martelo a gente usa para pregar um prego. Ela em si não tem tanta função se ela não está em uso, né? Então, é uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei como é que vocês veem isso. As pessoas normalmente usam as ferramentas como protocolos. Então, eu vou usar essa ferramenta, o martelo é a melhor coisa para pregar um prego. Então, eu vou usar o martelo para qualquer coisa. E não. Então, a ferramenta nos ALCs, que ela seja mais um ritual, mais um convite, mais um parâmetro do que um protocolo. Porque se a gente protocolar as coisas nos ALCs, aí o bagulho vai ficar tenso, porque aí a gente vai perder a beleza, a flexibilidade, a adaptabilidade da coisa, sabe? Quando eu... pode falar, depois eu comento. Eu também, o Rodrigo falou uma coisa legal de ter vindo depois, porque foi a primeira vez que eu tive contato, mas eu acho que experimentar é o melhor caminho. E quando a gente traz as primeiras ferramentas, como a gente já vem desse modelo de organização, que é tudo, né? Tem que ter ferramenta, tem que ter KPI, aquelas coisas todas, a gente acaba, né? A mente fica ligada naquilo. É o famoso mindset aí, né? Que a gente escuta tanto. Exatamente. Mas eu gostei muito e concordo com você, a ferramenta tem que ser um apoio. Muitos modelos trazem que se não tiver ferramenta, não tem a ferramenta, eu não posso fazer nada. Não é isso, né? Então, achei bem legal e, enfim, dá para pensar muita coisa do que você trouxe aqui nessa oficina de hoje. Obrigada. Obrigada a você, querida. Fala, Mandinha. Da ferramenta, do criando o jogo, assim, que se no primeiro LC que eu participei eu tivesse essa ferramenta, eu teria ficado muito mais preocupada com criar uma oficina perfeitinha, que eu sou dessas. Eu gosto muito da ordem. E hoje para mim é mais tranquilo, porque eu fiz sem saber, assim, vou me jogar nessa. Hoje eu pegaria essa ferramenta só para melhorar o formato que eu já criei. Demais, Amanda, você falar isso. Assim, se eu teria ficado preocupada com, nossa, qual que é a minha intenção? O que eu vou usar? Eu vou ter que separar. O meu perfil é analista, eu sou super mental, então qualquer coisa que me der de ferramenta, eu me agarro ela e não solto nunca mais. Uhum. Daí eu não faço, porque uma hora que a ferramenta te dá tem um limitador. Também. Nossa, Amanda. Aquele PowerPoint, né, do projeto. Eu vou colocar no chat, eu não vou conseguir falar. Peraí. Enquanto a Dani escreve aqui a pergunta dela, que eu ia comentar, Ju, quando eu dou os treinamentos e a gente tem
A gente tem um monte de ferramentas também para usar e eu tenho evitado usar a palavra ferramenta. Eu acho que ela tem muito essa conotação de martelo. A gente até usou o exemplo do martelo. Eu uso a palavra técnica normalmente. Boa, legal. Legal. Ainda estou na transição do institucionalizado quadrado engessado. Dani, estamos todos, né, amor? Estamos todos. A gente ficou quantos anos aprendendo a se engessar? Né? Praticamente. O Caio não muito, mas nós outros, a Maíra também não muito, mas nós outros. E eu acho que é isso mesmo, assim, a gente usar isso na potência que isso tem, não tirar a potência disso. Então, por isso que é muito legal esse feedback que vocês estão dando de dar essa oficina depois, porque é isso mesmo. O interessante é olhar essas ferramentas que a gente está chamando de ferramentas, como que eu vejo disso, né? Não sei se vocês conhecem esse conceito de estruturas libertadoras. As estruturas libertadoras é um conjunto de procedimentos, de rituais que facilitam algumas coisas, né? Mas eu achei muito bom esse nome de estrutura libertadora. Por exemplo, o nosso esqueleto, ele é uma estrutura libertadora. Porque é só porque a gente tem esse esqueleto que a gente consegue andar por aí. Então, a gente não pode confundir liberdade, autodireção, autogestão com ausência de estrutura. Porque a ausência de estrutura não é liberdade. Agora, existem estruturas que são aprisionadoras e existem estruturas que são libertadoras. As estruturas adaptáveis, as estruturas que como essas que eu contei para vocês, né? Elas são libertadoras. Então, tem que ser uma estrutura, mas uma estrutura que se mexe, como o nosso esqueleto, saca? Então, é meio por aí. E acho que é isso, amores, que eu tinha para trazer para vocês em relação a esse assunto. E é isso aí. Valeu, Ju. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês, meus amores, Obrigado, pela oportunidade. Ju. E aí, reforçando, né, Jus? Quem quiser depois dar uma olhada no material lá no Kanban, para poder olhar com mais calma. Eu vou colocar essa apresentação lá e o link que eu coloquei para vocês lá desses games shifting boards aí, tá bom? Obrigada. Valeu, brigadão, Ju. Obrigada, Thay. Que bom te ver. Vamos ver vocês de novo, seus lindos. Tchau, obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Tchau, Maíra, lindona. Tchau, Ju. Obrigada. Obrigada a você, linda. Tchau.